Boa tarde a todos e bem-vindos a mais uma edição das Black Talks. É um prazer ter-vos aqui connosco hoje. Nós temos uma sessão um bocadinho diferente das anteriores, portanto vai ser em formato de mesa redonda e vamos falar sobre um tema que é cada vez mais relevante para as organizações, que é a inteligência artificial estratégica para negócios. Connosco temos hoje dois convidados especiais, que fazem parte do corpo docente do nosso curso Fast Track MBA em Inteligência Artificial Estratégica para Negócios. Portanto, temos a Rita Tomé Duarte, Head of Brand na Cofidis Portugal, e o Pedro Pinto, E-Commerce Business Director da Sonai MC. Eu sou o Gabriel Augusto, sou diretor da FLEC e também docente deste programa. Portanto, nós vamos falar um bocadinho sobre este tema, nós os três. Durante o ato de inscrição para esta FLEC Talks, muitos de vocês partilharam questões que gostariam de ver respondidas pelo painel. Não vai ser possível respondermos a todas no tempo que nós temos previsto. E um bocadinho no papel de moderador desta conversa, tentei incluir algumas das vossas questões e utilizarmos essa base, no fundo, para estruturar a nossa conversa de hoje. De qualquer das formas, se o tempo permitir, no final nós podemos responder a algumas questões que vocês podem partilhar no chat, escrevam, eu vou estando atento ao chat também e vou fazendo essa ligação. E antes de começarmos, só uma nota importante, durante uma boa parte da sessão vai estar disponível um QR Code, que vocês já vão ver a seguir, e vocês podem utilizar esse QR Code para participar no sorteio, em que vamos oferecer 4 vagas no Bootcamp de Prompt Engineering de 9 horas, que é valorizado em 425 euros cada inscrição. Por isso, caso o tema seja do vosso interesse, participem. Fiquem até ao final da sessão para conhecerem depois os vencedores, que a Margarida irá fazer o sorteio em direto. Ok? Posto isto, vamos começar. Temos pouco tempo e temos muita coisa para falar. A verdade é que muito se fala sobre inteligência artificial hoje em dia. Muito do que se diz tem a ver com oportunidades, ameaças que a inteligência artificial tem para as organizações. E vamos começar mesmo por aí, falar primeiro sobre as oportunidades, depois passamos para os desafios, os riscos que podem existir. E eu vou começar pela Rita, ok? Rita, na tua perspectiva, qual é a grande oportunidade que a inteligência artificial traz às organizações? Bom dia, Gabriela, obrigada. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos estão a ouvir. Para ir muito direta ao tema, a grande oportunidade que nos surge aqui, na minha opinião, nem sequer é tecnológica, mas sim criativa. Ou seja, nós conseguirmos passar a usar este conhecimento para criar relações mais humanas, em vez de estarmos apenas a criar relações mais automáticas. Porquê é que eu digo isto? Porque, de facto, a inteligência artificial e a inteligência artificial generativa dá-nos aqui uma oportunidade de transformarmos dados que estão dispersos, em muitos dos casos das nossas empresas e das nossas marcas, em informação útil. Ou seja, na realidade é como nós temos aqui acesso a uma imensa biblioteca, em que todos os livros, de alguma forma, estavam desarrumados ou não no sítio certo, e de repente, com a inteligência artificial, podermos ter um bibliotecário que não só nos organiza tudo, como, ainda assim, nos sugere o livro certo no momento certo. E isto para as marcas, obviamente, acho que todos estamos de acordo, ajuda a entender melhor o cliente, ajuda a antecipar as suas necessidades, ajuda a criar experiências mais relevantes. Mas isto só acontece se existir confiança. É este o grande desafio, para além do tecnológico, para além do criativo, o da confiança. Se nós conseguirmos ter nas empresas a confiança sobre se a tecnologia é segura, se nós não estamos a entrar em piloto automático, acho que conseguimos ter grandes mais-valias para o nosso dia-a-dia. Boa. E Pedro, no teu caso, qual é que é a principal oportunidade que destacarias? Sim. Olá, Gabriel, olá, Rita, bom dia também a todos os que nos estão aqui a ouvir e obrigado à FLEC pelo convite e pela oportunidade para estar aqui a falar sobre este tema, que é um dos temas que eu gosto bastante de falar e que está tanto em voga e é tão relevante nos últimos tempos. Oportunidades com AI. Eu quando penso neste tema de oportunidades de AI, normalmente na minha cabeça faço uma divisão a 2 níveis e começaria por aí. Primeiro, as oportunidades que isto pode dar para clientes e utilizadores finais de produtos e serviços. E aí acho que a inteligência artificial trouxe-nos aqui diversas oportunidades de melhoria ao nível da user experience, ao nível da experiência que temos a utilizar uma série de produtos ou serviços. Nomeadamente, há já vários use cases a Rita referiu isso, de
personalização de conteúdo, personalização da experiência do utilizador, por exemplo, no retalho, que é o meu negócio, vê-se isso imenso, com sugestões de produtos tailor-made, personalizadas. Também já vemos isso no Netflix, vemos isso no Spotify, por isso toda esta lógica de personalização da experiência é aqui uma grande oportunidade que já era possível, obviamente, fazê-lo sem inteligência artificial. Inteligência artificial permite fazê-lo em escala e, por isso, abre todo aqui um novo leque de oportunidades. E depois temos outros níveis ainda dentro deste bloco da experiência de cliente que eu gosto de destacar como exemplos de aproveitar esta oportunidade. Não é? Temos os agentes da AI, os chatbots, que também estão cada vez mais disponíveis em diversas indústrias, que numa primeira instância começaram numa lógica mais quase de customer service, de apoio ao cliente, respostas a dúvidas básicas, não é? Quase até com pouca inteligência artificial e quase mais algoritmos fechados de decisão fechada, mas que entretanto evoluem cada vez mais e evoluem para coisas como, mais uma vez, no negócio do retalho, conversational commerce, ter agentes da AI que ajudam a fazer compras, por exemplo. Vemos casos do Carrefour em França, do Instacart, que nos seus negócios de e-commerce têm agentes da AI a quem eu posso perguntar que vou ter um jantar logo à noite com 5 pessoas, o que é que preciso para cozinhar em casa ou jantar para 5 pessoas. Por isso, isto neste primeiro nível que eu disse de experiência do utilizador, acho que é de facto bastante uma oportunidade grande. O outro nível de oportunidade, para também não me alongar muito mais, o outro nível de oportunidade que eu costumo pensar neste tema tem a ver com colaboradores e processos internos para as empresas, ok? E aqui acho que a inteligência artificial tem um impacto significativo, ou potencialmente pode ter, estamos a falar de oportunidade, não é por isso, potencialmente pode ter um impacto significativo ao nível de aumento de produtividade de colaboradores, ao nível de auxílio na tomada de decisão, não é? Também vemos vários exemplos a acontecer no mercado de modelos preditivos para gestão de stocks, para gestão de procura, para otimizações de transportes, não é? A UPS já faz muito, é um dos casos que eu conheço que faz bastante isto, com muitos algoritmos de predição de comportamento do consumidor, por isso muitas oportunidades também aí para ajudar os colaboradores a aumentar esta produtividade. E para terminar, já me estou a alongar, também diria que importa também fazer aqui alguma distinção, não é? A Rita também falou disso na intervenção dela, entre, eu diria, AI tradicional, quase parece esquisito falar disto, não é? Mas, e Gen AI, não é? Que Gen AI veio criar, de facto, todo aqui um novo subset de oportunidades, não é? Nomeadamente ao nível das capacidades de criação e produção de conteúdo, que, de facto, põe-nos aqui num nível diferente de oportunidade, não é? Desde produção de conteúdos de produto, produção de imagens, campanhas de comunicação, que o design pode ser muito, muito acelerado, mesmo áreas legais que usam Gen AI para sistematização de documentação legal, de legislação, por isso também aqui muitas oportunidades, e neste subset, por isso é que também gosto de fazer esta distinção, neste subset de Gen AI também ainda a dar aqui todo um novo leque de oportunidades. Se tivesse que escolher a pergunta, não vou fugir, a pergunta que fizeste foi a grande oportunidade. Eu nestes dois eixos, a minha opinião pessoal é que, sinceramente, na parte de processos e métodos de trabalho e aumento de produtividade para as organizações, acho que isto pode ser, de facto, muito, muito disruptivo. Boa. Eu acho que tocámos aqui numa série de oportunidades e eu vou dar a minha opinião também, estou aqui no papel duplo, né, moderador e participante também, mas se calhar para não me repetir, vou até pegar em algumas das questões que foram submetidas, que estão relacionadas com as oportunidades. Existem duas em particular que eu gostava de tocar, porque eles perguntam sobre oportunidades específicas de alguns setores de atividade. Uma das questões, portanto, foi colocada pelo Pedro Costa, que tinha a ver com a forma como as empresas podem usar IA para criar experiências personalizadas, mas sem perder o toque humano, especialmente no setor de fitness. Ok? E a verdade é que, pegando um bocadinho numa coisa que ambos
falaram, que é a criação de experiências personalizadas. No caso do fitness, eu acho que há muita coisa que nós podemos fazer efetivamente. Nós podemos recolher e analisar dados em escala sobre hábitos de treino, nutrição, horários, estado físico de cada utilizador, e depois sugerir planos ajustados quase em tempo real, que é uma coisa espetacular. Mas depois existe o outro lado, que é o toque humano, continua, obviamente, a ser fundamental, como o acompanhamento do trainer, aquele incentivo que todos nós, se calhar, precisamos durante o treino, a empatia e até a capacidade, às vezes, de interpretar contextos que nem sempre os dados mostram de uma forma muito clara. E eu acredito que neste caso do setor do fitness, e para responder à questão do Pedro, a chave está em deixar que a IA trate da escala e da análise e deixar que os profissionais se concentrem naquilo que eles podem oferecer, que é a ligação e a inspiração, aquela relação entre dois humanos que são fundamentais nesse tipo de processo. Depois, o Rafael Cambol coloca uma questão muito semelhante, mas aplicada ao setor hoteleiro, e eu acho que aquilo que eu disse sobre a personalização das experiências também se aplica aqui. Nós podemos também, no setor hoteleiro, impulsionar a personalização da experiência com recomendações inteligentes até no momento da reserva, com sugestões de serviços adaptados, por exemplo, ao perfil de cada hóspede. Por exemplo, um viajante de negócios pode receber propostas de salas de reunião ou transfers rápidos, que são coisas que lhes podem dar jeito. Um casal em lazer pode ter recomendações de experiências gastronómicas ou culturais, e isso feito de uma forma automática, em tempo real, no momento da reserva, sem a necessidade de ter depois alguém do hotel a analisar os dados e depois sugerir, passado algum tempo, e até perder aquela oportunidade, se calhar a pessoa, entretanto, já reservou algum serviço durante este período de espera. Mas para além da personalização, e como referiu o Pedro, também para resumir um bocadinho, nós temos outras coisas que nos pode ajudar, e no setor hoteleiro acho que há muita coisa que nós podemos fazer, nomeadamente uma das coisas, e eu concordo, acho que vai em linha com o que o Pedro disse também, que é a capacidade super poderosa na otimização operacional que a IA nos traz. No caso do setor hoteleiro, por exemplo, sistemas de previsão da ocupação que podem ajudar a ajustar preços em tempo real, podem melhorar a gestão de stocks, prever necessidades de staff em períodos de pico, para não andarmos depois em cima da hora a fazer recrutamentos para responder à atividade de pico. Depois ainda há toda aquela fase do suporte pós-estadia, que eu acho que às vezes nos podemos esquecer, que é chatbots inteligentes que podem continuar a manter uma relação com o cliente, recolher feedback, incentivar a fidelização, entre muitas oportunidades que podem existir aqui. Portanto, só alguns exemplos do que vocês, no fundo, acabaram por transmitir, aplicado a esses dois setores específicos. Existiram perguntas sobre outros setores, mas eu acho que pode fazer algum sentido agora passarmos para o outro lado da questão, que é, já falámos de oportunidades, mas obviamente sempre que há oportunidades existem também riscos e desafios. Pedro, relativamente a riscos, qual é assim, o risco ou uma barreira que destacarias? Relativamente a riscos ou barreiras, por isso, começava até por um ponto que até me estava a ocorrer durante agora a tua intervenção, que é, e pegando nesse exemplo das recomendações, e que é um ponto fundamental para esse use case, por exemplo, que é dados. E os dados são um tema muito relevante aqui para esta conversa, nomeadamente quantidade, mas sobretudo qualidade e estruturação dos dados, ok? E esse é um dos grandes desafios que eu identifico neste ponto, porque muitas vezes existem dados, mas esses dados estão dispersos em vários sistemas, não estão organizados de uma forma estruturada que permitam estas ferramentas e estes mecanismos de AI de utilizá-los, o que leva a enviesamentos nos dados, leva às famosas alucinações, leva uma série aqui de problemas, ok? E eu aqui neste tema da qualidade dos dados, isto não é diferente de muitas outras coisas, e é aqui que eu costumo dizer aquela célebre frase de garbage in, garbage out. Por isso, se alimentamos os modelos com lixo ou com dados que não estão corretos, o output não pode ser correto, não é? A AI não são santos milagreiros, trabalham com o que têm. Por isso, esse é um
é um dos desafios. Depois o outro desafio, e estava-me a surgir também, o que eu posso referir, estava-me a surgir também quando falavas da pergunta que fizeram sobre o tema do fitness, é também percebermos que estes mecanismos e estas funcionalidades devem ser utilizadas para as tarefas certas, não para tudo, e devem ser vistos como uma ajuda e não como uma substituição. Ok? Por isso isto e é muito importante as equipas perceberem isso, perceberem que até para gerir até algumas resistências que possa haver e preparar as equipas para utilizar isto, é importante verem isto como um auxiliar e não necessariamente um substituto e até algo para eu me desresponsabilizar porque agora quem fez isto foi a máquina e eu não tenho nada a ver com isto, não é? É muito importante fugir deste mindset e garantir que lá está, que é o mindset certo. É uma ajuda, não é um substituto. Okay? Por isso diria que estes são dois dos principais riscos que acho que se pode correr quando se fala disto. Claro. Rita, antes de passar a ti, Pedro, ainda sobre esta questão dos dados, eu acho que muitas vezes as pessoas assumem erradamente, na minha opinião, que isto da inteligência artificial é uma oportunidade mais para grandes empresas e não para PMEs. Eu tenho a opinião que às vezes as grandes empresas, que já passaram muitas vezes anos e anos e anos a recolher dados, que nem sempre foram estruturados para o objetivo de análise, acaba por ser até um obstáculo maior para essas empresas que já têm um volume de dados não estruturados, recolhidos ao longo do tempo, do que até uma pequena empresa que se calhar com mais agilidade e facilidade consegue estruturá-los. Tens alguma opinião sobre isto? Vens do universo gigante, não é? Sim, e outras empresas de grande dimensão que conheço também, e sim, essa realidade é um caso típico que acontece. Empresas de maior dimensão tipicamente estão associados mais sistemas, não é necessariamente assim, mas normalmente há uma correlação e por isso maior dispersão dos dados por vários sistemas, o que começa logo de si a levantar aqui algumas dificuldades neste ponto. Claro. Então, Rita, o que é que tu acrescentarias aqui à questão dos desafios? Bom, o Pedro tocou e tu também acabaste por reforçar esse aspecto. Os dados aqui são os fundamentos, não é? Portanto, se os dados em si não estão corretos ou não estão estruturados da forma que nós necessitamos, não só os resultados não saem aquilo que nós pretendemos, como temos riscos graves, e assumo a dizer graves, tanto do ponto de vista de desinformação, como de más decisões, como de enviesamentos que nós, até sem querer, podemos continuar a perpetuar. Eu acrescentaria, na realidade, uma outra dimensão para além dos dados, que é, há um risco de nós irmos atrás do hype sem termos uma direção definida. Ou seja, nós vimos que a inteligência artificial, e nomeadamente aqui a inteligência artificial generativa, acelera. O Pedro falou, e muito bem, que estamos no início de uma das primeiras eras da inteligência artificial que dá um boost enorme na produtividade. Mas dá um boost enorme na produtividade se nós soubermos para onde é que vamos, porque senão esta velocidade só nos leva a ir para o caos mais depressa. Portanto, o primeiro ponto e o primeiro desafio é o que é que eu preciso de ajuda de uma máquina que tem determinadas características e que funciona de determinada forma, e termos muito claro o que é a forma como a inteligência artificial generativa funciona, para, nos nossos negócios, nas nossas marcas, processarem esses milhões de dados em segundos. Isto é uma vantagem inequívoca, nós não teríamos nem equipa nem capacidade mental para processar estes dados, mas em direção aqui. E há um estudo interessante do MIT que diz que, ou que concluiu recentemente, que as empresas, e não foram muitas, que têm uma estratégia de inteligência artificial bem definida, têm 3 vezes mais impacto do que aquelas que fazem testes isolados. E esse é outro dos grandes desafios, ou seja, nós estamos a fazer testes isolados, mas sabemos para o quê? E que se não soubermos para o que é que nós precisamos, e todos os dias surgem milhões de ferramentas, é só entretenimento. Não nos poupa tempo nenhum, nem ganhamos produtividade. Ganhamos
medo de estarmos a perder o barco, ganhamos, epá, e agora esta nova aplicação é melhor ou é pior? Depende, para quê? Qual é que é a questão que tu queiras resolver? E acrescentaria, desculpem, ainda um outro lado. A mim acontece-me, eu penso que vocês também, que muitas pessoas ainda colocam o tema entre humanos versus máquinas, como se isto fosse mutuamente exclusivo. E eu deixava aqui este desafio de nós vamos conseguir, o nosso diferencial humano vai conseguir ser não competir com a máquina, mas dar-lhe significado. Eu acho que estamos a olhar para o ângulo errado. Nós não estamos, na maior parte dos casos, a tentar dar significado ao que é essa inteligência artificial generativa e o que é que ela pode fazer por nós. Ou seja, nós continuamos a ter, e vamos continuar a ter, na minha opinião, o controlo sobre o que é o significado que lhe queremos dar. O que nós podemos fazer com que a máquina nos ajude a aumentar e a expandir a nossa visão. Mas é o humano que decide onde e como apontar esta mira, este microscópio, ok? E para não me alongar mais, eu entraria aqui, porque tinha parte dos dados, Pedro, que tu falaste muito bem, para a discussão, ou para, enfim, para a provocação de algumas ideias. Sim, e aliás, nós temos uma mensagem no chat do Carl que diz que, na opinião dele, depois de recolhidos os dados, eles têm que ser limpos sempre. E há uma expressão que se utiliza muito mais em inglês, que eu gosto muito, que é o dirty data, que é exatamente esse conceito dos dados sujos que temos que limpar. Bem, relativamente aos desafios, o que é que eu posso acrescentar e tentar não me repetir, porque acho que vocês tocaram em vários pontos que são, obviamente, muito, muito determinantes. Eu acho que, por vezes, e isto tem mais a ver com a minha experiência, a barreira não é tecnológica, não tem só a ver com os dados, não tem a ver com isso, e tem muito a ver também com questões culturais. Portanto, alinhar pessoas, processos, visão, muitas vezes é o próprio desafio, porque, por vezes, nem todas as organizações têm uma cultura já definida, clara, e às vezes até nem uma estratégia ou objetivos estratégicos devidamente definidos nesse sentido. E quando nós falamos de cultura, temos que falar sempre de pessoas. E eu vou fazer a ponte com algumas questões. Houve muitas questões. Eu acho que foi o bloco de questões que nós tivemos mais, que tem a ver com o receio natural das pessoas em serem substituídas. E eu acho que vai um bocadinho em linha também aquele, Rita, que tu referiste mais no final, que não são homens versus máquinas, ou humanos versus máquinas, mas muito mais naquela perspectiva como é que nós ligamos. E eu vou pegar, por exemplo, na questão colocada pela Mariana Rodrigues, que fala especificamente sobre os profissionais na área de design UX, UI e design gráfico. Eu acredito que o receio seja natural e acho que todos nós devemos tê-lo. Obviamente, vem aí uma tecnologia que pode fazer alguma parte do meu trabalho e, se calhar, de uma forma mais eficiente. Portanto, é normal, é natural que haja esse tipo de receio. E eu tenho a certeza, e acho que todos nós devemos ter como certo, que muitos processos vão ser automatizados, como, por exemplo, no caso do XY e do design gráfico, geração de protótipos, criação de variações gráficas, declinações, etc. E isto vai acontecer. Mas eu não acho que seja uma substituição direta, portanto, do papel do designer, porque o design é muito mais do que isso. A inteligência artificial não elimina, portanto, a necessidade de um designer. Eu acho que liberta, sim, tempo para os designers dedicarem-se às tarefas que são muitas vezes aquelas tarefas repetitivas que têm no seu dia-a-dia, e vai abrir espaço até para que os designers se concentrem naquilo que acrescenta mais valor, criatividade, visão, interpretação de contextos e por aí fora. Portanto, em vez de substituir, redefine um bocadinho o papel, e eu vou aproveitar só para um bocadinho de publicidade, portanto, porque tem muito a ver com este tema. A FLEC acabou de lançar um curso especializado de inteligência artificial para design 99 horas, que eu acho que endereça muitos desses receios, porque é um curso que está muito orientado para ajudar, efetivamente, os profissionais dessa área a integrar IA nos seus processos de design, para os tais ganhos de eficiência, não para substituir o que fazem. E tu, Rita, dás o bootcamp de inteligência artificial para marketing e comunicação também é muito nesse sentido, não é dizer, agora não precisamos de profissionais de marketing, mas sim
profissionais da área de marketing têm aqui um conjunto de ferramentas para vos ajudar no vosso trabalho e fazerem mais rápido, melhor, e eventualmente poderem se dedicar a outras coisas, se calhar, que a inteligência artificial pode ajudar, mas a decisão final é sempre um bocadinho nossa. É o humano que no fundo, vai conduzir tudo isto. E, passando um bocadinho à parte, eu diria, da estratégia e da execução, portanto, saímos um bocadinho da teoria e passamos um bocadinho à prática, depois que vemos as oportunidades e os desafios. Nós sabemos que muitas empresas, hoje em dia, ainda estão só no discurso sobre IA e ainda não chegaram propriamente à execução. Ainda estamos a falar muito, mas não temos assim ainda muitas organizações que já tenham um plano concreto de implementação, etc. E casos de sucesso. Existem muitos, obviamente, mas a generalidade, se calhar, ainda está na parte do discurso. E Rita, voltando a ti e ligando um bocadinho aquilo que falámos agora relativamente aos desafios e aquilo que eu acrescentei sobre a questão da cultura, na tua opinião, achas que um dos grandes desafios é mais cultural do que técnico ou mais técnico do que cultural? E já agora, se cultura organizacional tem efetivamente um papel na adoção de IA ou não? Bom, desculpem. A tua pergunta divide-se em várias possibilidades de resposta. Primeiro, é óbvio, eu não posso responder de outra forma a não ser que a cultura tem aqui um papel muito importante. Se a nossa cultura, seja em empresas grandes, pequenas, seja em nossa casa, é de não tentarmos perceber como é que as coisas funcionam e como é que nos podem ajudar, pois isso não vai ser um bom input para usarmos a inteligência artificial onde faz sentido. E, portanto, em relação a isso, a minha resposta é sem dúvida. Ou seja, se tu implementares inteligência artificial sem trabalhares a cultura, é como dares uma prancha de surf a quem tem medo do mar. Existe lá, a tecnologia está lá, que é a prancha de surf, mas ninguém vai usar. Este é o mesmo ponto, não é? Mas isso não tem só a ver com a cultura organizacional. A cultura organizacional defende ou posiciona se a IA é uma aliada, se é uma ameaça, como é que nós, empresa, a queremos posicionar. E cabe também às empresas criar este ambiente de aprendizagem contínua, desta literacia contínua, mas a nós próprios também. Ou seja, nós não podemos esperar que seja apenas a cultura organizacional que nos vá trazer todas as respostas, porque, lá está, nenhum de nós tem todas as respostas, e muito menos num momento em que nós temos máquinas, inteligência artificial generativa, portanto, estatística com matemática e um pouco de engenharia, a fazerem cálculos exponenciais muito mais rápidos do que nós. Portanto, é impossível nós termos essa capacidade de estar ao par de tudo. E, portanto, eu acho que isto tem que ser um ecossistema entre empresas e pessoas e grupos e várias parcerias para que este desafio, que é técnico em muitos casos, porque como tu disseste há pouco, até sobretudo em grandes empresas existem muitos dados, mas eles não estão, a arquitetura de dados não foi pensada naturalmente para IA, porque não existia na altura esta perspectiva da IA generativa, mas também é cultural da desmistificação. Não, a IA não nos vai tirar o nosso emprego, vai eliminar eventualmente algumas tarefas, mas são tarefas que a maior parte de nós se calhar nem as quer fazer, mas vai criar uma série de outras tarefas. Sim, a cultura organizacional é a chave, mas não é o único ponto importante. A nossa própria cultura interna acho que tem um papel muito, muito interessante. E desculpa, agora vou fazer aqui um pequeno parênteses pessoal. Se não fosse assim, eu dou aulas de inteligência artificial desde 2016, parecia uma coisa etérea na altura. Imaginem o que é que era, sem qualquer visualização de ferramentas, só a partir de 2022 é que pode ter sido interessante, mas eu acho que era interessante à mesma. Por isso, tem muito a ver com esta cultura de aprendizagem contínua e de perceber como usar e, sobretudo, como não usar. Certo, e obviamente que nem todas as organizações podem ter logo à partida a cultura mais alinhada para este processo. É por isso que eu acho que muito do que se fala dentro deste âmbito
tem a ver com a gestão da mudança, não é? E ajudar, porque não é só porque alguém, um líder de uma organização, chegar à frente e dizer malta, vamos mudar de cultura e todas as pessoas encaixam na cabeça a nova cultura e está feito. Há muitas vezes todo um processo de gestão de mudança que é necessário e esse, aliás, é um dos módulos que nós temos no Fast Track MBA sobre isso, porque é uma das coisas importantes. Não havendo essa mudança de cultura, há dificuldade e tocaste em alguns pontos aquela cultura de aprendizagem. Isto, obviamente, vai exigir que as pessoas testem e aprendam a utilizar ferramentas novas e é normal que falhem, que errem no início e é necessário entender que vai fazer parte do processo, não é? Ainda vai haver aqui um processo relativamente longo, diria eu, de trial and error, porque a própria empresa pode adotar ferramentas que neste momento parece a mais adequada e amanhã perceber que se calhar há outra melhor, até porque nascem ferramentas, aliás, nós conversámos no outro dia, cada vez há mais ferramentas e como é que vamos pegar nisto tudo e incluir nas formações. Antes de passar a ti, Pedro, só relembrar QR Code, sorteio, porque nós daqui a bocadinho vamos remover a possibilidade de participação para nós podermos introduzir os dados e passar depois para o sorteio, portanto aproveitem, daqui a bocadinho já não será possível. Pedro, para ti tenho uma questão um bocadinho diferente. Eu acho que hoje em dia nós, e um bocadinho na sequência do que falámos, nós ainda vemos muitas organizações a experimentar a inteligência artificial de forma fragmentada. Não há propriamente uma visão integrada sobre o processo, até, por exemplo, na formação, que nos pedem muitas vezes é só formação técnica. Nós queremos uma formação de ChatGPT. E não há mais nada, e nós tentamos, ok, mas vão usar para quê? É só da ferramenta, porque ainda há muita visão que é só isto e há uma abordagem muito, muito fragmentada a esse ponto e nós também tivemos muitas questões a esse nível. Há uma em particular da Carolina Simões, que eu acho que resume um bocadinho todas as questões que existam, que é tentar perceber como podemos garantir que esta adoção de IA não seja só uma moda passageira dentro das organizações, muitas vezes focada exclusivamente em tarefas operacionais e com pouco impacto estratégico. Portanto, Pedro, do ponto de vista prático, que passos concretos é que achas que uma empresa deve dar para transformar essa curiosidade com o IA em ação e garantir de alguma forma que a inteligência artificial não fique apenas no discurso? Sim, boa pergunta. E eu começaria até por algo que tu disseste, Gabriel, que diria, se me permitires, que está logo errado. Esse exemplo que deste de pedirem uma formação em ChatGPT, tem que saber para quê. Aí já estão, no meu ponto de vista, eu começaria por aí com um passo muito concreto, aí já estão ao contrário. Porque o foco e o mindset não deve ser começar pela tecnologia, deve ser que problema é que queremos resolver, pacto. Por isso, ao começar pela tecnologia, já estamos a começar ao contrário. Por isso, primeira coisa muito concreta é qual é o problema que queremos resolver, seja um problema de cliente, seja um problema de negócio, seja um problema interno, de produtivo, o que for. Qual é o problema que queremos resolver e objetivos claros que queremos obter com a utilizar determinada tecnologia. Porque senão é muito fácil, e tu disseste isso, e a Rita também referiu isso, é tão fácil neste campo de Gen AI perder-nos a ir atrás do último shiny object que aparece, porque estão sempre a aparecer shiny objects. E se nós tentamos, aliás, vocês e todos os que estão aqui a ouvir, de certeza que já apanharam no LinkedIn e assim, aqueles gráficos que às vezes aparecem com ferramentas de AI para fazer coisas, para fazer tudo temos estas, para gerar imagens temos estas, está sempre a aumentar aquilo. Por isso, o landscape de ferramentas para fazer coisas e de soluções não para de aumentar. Por isso, se a nossa estratégia é ir atrás das soluções, a nossa vida vai ser muito complicada porque são muitas e estão sempre a aparecer novas. Por isso, mindset, primeiro passo concreto, responder à tua pergunta, é problemas para resolver e procurar soluções para resolver esses problemas. Depois, segundo passo prático, segunda recomendação prática que eu daria, testar e fazer pilotos antes de avançar com soluções definitivas, ok? Isto diria que se aplica quase em tudo, não só em Gen AI, mas não deixa de ser verdade também neste campo. E embora é importante aqui, pode parecer contraditório, mas concordo totalmente com o que a Rita disse há bocado,
é importante que isto não sejam apenas esfolgachos, não é? É importante que haja um endgame e que haja uma visão global de estratégia. E quando eu digo testar e fazer pequenos pilotos, convém que isto contribua tudo para um todo e pelo menos se perceba qual é o endgame que se está a procurar. Por isso, esse seria outro passo concreto que eu recomendaria. Por isso, testes, pilotos, para afinar antes de disponibilizar questões para o mercado. Depois, muito importante, já referi, garantir que as fundações estão ok, não é? Que a base está ok, que os dados estão ok. Okay? Por isso, também passo muito concreto antes de começar a fazer coisas. Depois, não posso deixar de referir, acho que ainda não tocamos nesse ponto e aproveitava agora para tocar, tema de formação às equipas, que também é importante, ok? Principalmente até em estruturas maiores, formar e capacitar as pessoas, porque lá está, hoje o landscape é tão grande que os colaboradores das empresas vão utilizar ferramentas da AI, quer os gestores e os líderes queiram, quer não. Por isso, mais vale garantirmos, e acho que deve ser uma preocupação das empresas, mais vale garantir que o estão a fazer de forma correta e que sabem os riscos e as ameaças e o que é que pode correr mal, do que achar que não estão a usar ou dizer que não podem usar, não é? Porque, tipicamente, diz-me a experiência também que isso não corre muito bem. E em passos concretos, diria que era isto. Posso dizer outra coisa também, que tipicamente pode funcionar bem nestas tecnologias mais emergentes, não é? Embora às vezes custa um bocado dizer isto de algumas tecnologias, como a Rita disse, que não estão propriamente cá há meio ano, não é? Mas pode funcionar para conseguir alguma aceleração em algumas empresas, dependendo naturalmente da estrutura, ter equipas específicas a trabalhar estes temas, a fazer estes pilotos, ter aqui squads isoladas que se podem dedicar a estes temas. Mas, novamente, também para não parecer contraditório com o que eu disse há bocado, é muito importante que estas squads e estas equipas isoladas tenham proximidade com os problemas de negócio que estão para resolver, porque senão vão estar a brincar e a fazer experiências. Ok? Por isso, diria que isto são alguns passos concretos que eu recomendaria de facto para se começar a pôr AI para além da curiosidade, como tu disseste. Portanto, fazer formação sim, mas pode não ser o ponto de partida da formação. Só para não acharem que agora vão deixar de fazer as formações ChatGPT connosco, não é nada disso que nós queremos. Portanto, mas pode não ser e não deve ser, se calhar, o ponto de partida. Há toda uma definição diagnóstica, etc., que temos que fazer antes para encontrar o tal problema que referes, Pedro. E, aliás, eu acho que a tua resposta acaba por responder já a outra que foi colocada pela Mariana Barroso, que é como preparar um plano estratégico com IA. Temos aqui 3 passos, que obviamente são passos relativamente macros, que depois podemos ficar aqui 10 horas a tentar entrar e esmiuçar cada um dos passos, porque isso é um trabalho, mas a verdade é esta, é identificar o problema e depois, a partir daí, começamos a traçar algum rumo para lá chegar. E, em termos de tempo, estamos um bocadinho a entrar no bloco final, eu gostava de passar um bocadinho para as recomendações práticas, ok? E começarmos aqui a ver o que é que nós podemos dar em termos de recomendação às pessoas. Portanto, se pudessem dar uma recomendação, e vamos tentar ser só uma, às organizações, em primeiro lugar, não aos profissionais, já passaremos para lá, seja uma PME, uma grande empresa, para uma adoção bem-sucedida da inteligência artificial, qual é que seria? Quem quer começar? Bom, se calhar pegando naquilo que o Pedro também estava a dizer, com os seus 3 pontos que referiu, e parecendo, sem ser contraditório, eu diria às empresas o seguinte: imaginem, qual é que é o nosso objetivo, o que é o nosso propósito, está na voga, propósito, portanto vou usar aqui marcas e tudo, qual é que é o nosso propósito? O nosso propósito é ensinar o nosso filho a andar de bicicleta para que ele consiga ir com esse meio de transporte para a escola e fazer exercício, ir mais rápido, ser sustentável? Então o que é que nós temos primeiro que fazer? Se calhar temos que pôr rodinhas no início. Depois vai começar a andar sem rodinhas. Portanto, se o nosso objetivo final é ele poder ser autónomo com um meio de transporte sustentável e secular,
nós temos que começar aos poucos. É a mesma coisa nas empresas, ou seja, começar pequeno, mas com um propósito. Em vez de queremos mudar tudo, porque é impossível, e há bocado também já falávamos sobre isso, escolhermos aqui uma área, em que a IA resolva um problema real. E resolve um problema real e mostra resultados. É a partir, diria eu, que desse sucesso ou insucesso, porque terá muito insucesso e temos de estar preparados para isso, como em qualquer situação, como tivemos insucesso a aprender Excel, como tivemos insucesso, se calhar ainda muitas vezes hoje com VLOOKUPs, o que é que seja, portanto temos de estar preparados para esse insucesso. É esse primeiro sucesso inicial que gera confiança para escalar. Diria que, como em tudo, que nós somos humanos, aqui o nosso principal erro é cair na tentação de corrermos uma maratona antes de fazermos o primeiro treino completo para os 1500 metros. Certo. E para ti, Pedro, uma recomendação? Sim, concordo totalmente com o que a Rita acabou de dizer, para não estar aqui a repetir-me. Diria duas notas, uma que já referi e outra que não referi, para complementar o que a Rita disse. Para mim, o tema da formação às equipas é fundamental, em termos desta estratégia de adoção e formação mesmo com algum detalhe. Quais são os use cases, o prompt engineering, que também se fala tanto agora, como é que se evita erros, que riscos é que pode ter, temas legais até, não é? Temos agora o AI Act da União Europeia, que acabou de sair, por isso temas legais, riscos que se pode pôr, que riscos é que corre a utilizar ChatGPT e ferramentas de mercado, que pessoas podem ter tendência a pôr lá dados até confidenciais das empresas, não é? Que obviamente não devem fazer, não é? Mas é preciso garantir que, on top de ter toda esta estratégia pensada e ter estes primeiros milestones que a Rita falou, seria um ponto que eu recomendaria. Depois, ainda, se calhar mais para o ponto anterior, até de alguns passos concretos, mas também uma recomendação que eu gostava de deixar a quem nos está a ouvir. Essas primeiras vitórias, até que a Rita estava a dizer, pode ser interessante fazê-las até internamente e menos arriscado, não é? Por isso, até levando à minha primeira intervenção, daqueles de dois níveis, separando entre funcionalidades customer facing e funcionalidades internas para colaboradores, começar com use cases internos. Muitas empresas conheço que começaram com estes use cases, são menos arriscados e permitem ter essas primeiras vitórias que a Rita referia, ver esses primeiros impactos que podem ajudar a começar com um risco relativamente controlado, do que, ok, vamos disponibilizar agora um chatbot para o público, não é? Depois vemos todas aquelas notícias que nós vemos, que ele diz mal da própria empresa e coisas do género, não é? Boa. A minha recomendação, e correndo o risco de me repetir um bocadinho, que acho que vocês tocaram, e só posso dar uma, e não queria perder essa oportunidade, acho é realmente não desvalorizar aquele diagnóstico inicial. Acho que é fundamental, antes de se avançar, perceber a maturidade da organização e dos colaboradores, e essa maturidade tecnológica e cultural é fundamental, e depois claramente perceber onde é que a IA pode realmente criar impacto, porque são duas coisas que estão muito, muito relacionadas para nos ajudar a definir um bocadinho um ponto de partida claro. Sem esse ponto de partida, a estratégia vai acabar sempre por ser muito vaga e provavelmente sem um rumo bem definido, e que as coisas depois podem não correr particularmente bem. Bem, temos ainda uns minutinhos, portanto vamos a mais uma questão. E também tivemos muitas perguntas sobre isso, e vou pegar na da Claudine Pinheiro, que eu acho que é um bocadinho mais abrangente, que é: competências consideram que serão absolutamente críticas para os profissionais, gestores, líderes, para que possam tirar partido da IA a médio prazo, não vou dizer amanhã, a médio prazo? Quais são as competências que vocês acham realmente fundamentais? Posso começar? Eu agora, a Rita começou há bocado. Eu diria que há uma que é
muito relevante em termos de competências, sobretudo se pensarmos até mais, e pensando até num nível mais de liderança e de cargos de liderança, que é ter alguma literacia nestes temas de inteligência artificial. Ok, que não, provavelmente não não devemos ambicionar que líderes e cargos de topo ou lideranças de algumas empresas tenham competências técnicas detalhadas ao nível da AI, mas pelo menos é importante saberem um bocadinho como é que aquilo funciona, ok? Para pelo menos quando estiverem a falar do tema perceberem e conseguirem perceber as oportunidades, os riscos e que podem obter. Por isso, ter esta literacia da AI top-down nas organizações, não é? Que vai desde o nível mais técnico de quem está a programar até às lideranças, de pelo menos perceberem o que é que aquilo quer dizer e quais são os riscos e as oportunidades, parece-me ser importante. Outra competência que já referimos que me parece importante e que já falamos nas perguntas anteriores, ter de facto esta visão estratégica da AI, não é? Por isso, conseguir ver de facto como é que a AI se enquadra na estratégia e na resolução dos problemas e dos objetivos e do propósito que a empresa tem, ok? E conseguir ter esta visão estratégica. E depois, também já tocamos aqui estes pontos, diria que vão ser precisos alguns skills aqui de relevantes para gerir temas de gestão de mudança e de cultura organizacional, não é? As resistências que podem surgir com estes temas que já tocamos aqui e a necessidade de gerir este mindset de não é uma substituição, é uma ajuda para fazer o trabalho. Por isso diria que estas três, por isso o tema literacia genérica da AI, a visão estratégica e estas capacidade de gestão de mudança e de cultura organizacional parecem-me ser competências muito, muito relevantes. Certo, e eu concordo, aliás. Podemos estar aqui a fazer um mapa de competências, porque são efetivamente muitas. Na minha visão, eu acho que as ferramentas específicas, essa literacia é fundamental, mas também uma competência central é de conseguir efetivamente mudar de perspectiva. Portanto, as coisas estão efetivamente a mudar. Se nós mantemos a forma como nós trabalhamos, não vamos conseguir tirar proveito quando a perspectiva é diferente. E é fundamental também compreender tudo o que tem a ver com o impacto humano e ético da tecnologia e como é que nós podemos integrá-la na nossa estratégia, porque senão nós podemos correr muitos riscos. Nós não nos debruçámos muito sobre os riscos legais e de segurança, etc., nesta conversa, mas a verdade existem muitas. E nós, obviamente, temos de ter muito cuidado com isso. Há uma expressão que eu já usei em outros fóruns sobre o tema, mas que eu acho que resume muito aquilo que é a minha perspectiva. Portanto, a tecnologia, neste caso a inteligência artificial, é um motor, mas somos nós humanos que vamos conduzir essa transformação. Portanto, é como um carro que está parado e ele não faz nada, não vai sair do mesmo sítio. Portanto, temos lá o carro, temos lá o motor. Alguém tem que entrar lá e conduzi-lo, e pode parecer um exemplo um bocadinho datado agora, com os veículos que se conduzem sozinhos, com IA. Não é exatamente assim, mas eu acho que percebem o que é que eu quero dizer. Bom, para terminar, porque ainda temos uns minutinhos, a Filipa Lopes colocou uma questão no chat. Eu vou tentar resumi-la, porque acho que não vamos conseguir debruçar em todas as questões que ela coloca, porque são várias perguntas. Por um lado, ela gostaria de saber, na vossa opinião, qual é o papel do humano na gestão, portanto, das ferramentas em funções, profissões que exigem o contacto com outros humanos, ok? Portanto, ela diz em funções como comunicação, marketing, direito, comercial, saúde, etc. Estas ferramentas são úteis, obviamente, mas se é necessário estabelecer limites na utilização de IA por questões éticas e deontológicas, e se é necessário até criar uma legislação para isso. O Pedro já referiu o Acto Europeu, portanto, de IA. O que é que vocês acham sobre isso? Se calhar agora aproveito e acrescento em cima do que temos estado a dizer, independentemente da nossa posição ou a minha posição ser mais porque há esta
esta dicotomia entre mais legislação, menos inovação. Eu não acredito nisso e eu acho que é preciso legislarmos algumas coisas. Mas deixem-me só voltar um bocadinho atrás para construir em cima do que vocês estavam a dizer, que é que competências serão importantes, não é? E vocês falaram de N certíssimas. Eu diria que todos nós temos de ter noção que o nosso trabalho não vai acabar enquanto existirem problemas no mundo. Enquanto existirem problemas no mundo, o trabalho não acaba. Pode mudar de forma. Podemos ter outras tecnologias para ir ao encontro dessas necessidades. E, portanto, se o nosso trabalho não acaba enquanto existirem problemas no mundo, o pensamento crítico de como é que, e a criatividade, como é que eu consigo, com estas tecnologias ao meu dispor, resolver mais facilmente um problema e de uma forma criativa, eu acho que estaremos um bocadinho mais preparados, um bocadinho mais abertos a conseguirmos gerir este caos que parece ingerível do dia a dia, não é? E, portanto, para isso, para termos pensamento crítico, não temos que perceber que o que é correto para mim pode ser incorreto para ti, Gabriel, pode ser incorreto para o Pedro, pode ser correto para metade das pessoas que estão a ouvir. Portanto, o que é isto do correto e do incorreto? Não nos podemos esquecer que, neste momento, a inteligência artificial generativa replica os nossos padrões. Portanto, replica os nossos viés. Nós nunca vamos ter, e o Pedro há bocado falou sobre isso, é impossível termos um modelo de LLM sem alucinações. Faz parte do modelo. É uma característica do modelo. Nós ensinamos técnicas para reduzir as alucinações, não para acabar com alucinações. Portanto, exatamente o mesmo princípio, que é como é que nós conseguimos traduzir esta complexidade em decisões que aparentemente parecem simples e humanas. Isto é a parte mais difícil, mas é a parte que nos parece mais simples de fazer. Quando alguém faz algo brilhante, diz: pá, isto é muito simples. Como é que eu não me lembrei disto? Pois, mas não é assim tão simples. E Pedro, para ti, esta questão da legislação. Sim, eu acho que vai ser inevitável, que já está a acontecer, não é? Ainda por cima na Europa, tipicamente, nós somos bastante obcecados com legislação. Genericamente, na Europa, sempre que aparece alguma tecnologia nova, já começamos a ver isso com o RGPD, não é? Que já levantou as primeiras, os primeiros cuidados que temos que ter, diria, na utilização destas ferramentas com a proteção dos dados pessoais. E agora temos, de facto, o AI Act, que vem aí também impor já uma série de limites à utilização de AI, que fazem parte e que vamos ter que viver com elas e tentar não ir longe demais nesta utilização. Certo, e acho que neste momento até existimos duas realidades que são polos completamente opostos, não é? A Europa que quer implementar, e está a implementar, não é? Algo que regula, eu vou-lhe chamar assim, um bocadinho a utilização e o desenvolvimento de inteligência artificial, e os Estados Unidos que anunciam querem sem regras, vamos até onde conseguimos chegar o mais rapidamente possível. E não é uma abordagem mais correta ou errada, até eu acho que tem muito a ver com a própria cultura do local e das pessoas, e na Europa sempre fomos um bocadinho mais cuidadosos, acho eu, neste tipo de assunto. Eu só acrescentaria que é, além da legislação do AI Act propriamente dito, dentro das organizações pode fazer muitas vezes sentido também existir políticas internas de utilização, porque depois dentro de cada organização existe efetivamente uma cultura, um conjunto de códigos de conduta, etc., que nós podemos ter que associar cada vez mais à inteligência artificial, que vai fazer parte do nosso dia-a-dia como profissionais. Portanto, para responder um bocadinho mais diretamente à questão da Filipa, certo, agora estava a pensar que ia enganado o nome. Portanto,
Pá, sim, faz todo o sentido. Estamos aqui a falar de questões éticas, principalmente, deontológicas também, e depois isto vai estar intimamente ligado a questões de segurança e privacidade dos dados. Ela refere questões profissionais nas áreas da saúde, do direito, etc. Nós estamos aí a trabalhar com informações que são muito sensíveis, por um lado, e que temos que perceber o que é que vamos fazer, e depois, quer dizer, qualquer decisão de IA que não esteja correta nesse âmbito, as repercussões são muito grandes. Quer dizer, na saúde nós usamos IA para nos ajudar, mas não podemos fiar cegamente sem uma validação humana, porque o resultado pode ser a morte ou não tratamento ou não identificação de uma doença de alguém. O direito é a mesma coisa, alguém pode ir preso por essas questões. Posto isto, eu acho que chegamos ao final da Flag Talks, ok? Hoje tentámos explorar um bocadinho, acho eu, ou pelo menos tentámos, aquele lado menos falado da inteligência artificial, em que o foco não está só na tecnologia, mas também na estratégia, na cultura, ética, liderança e por aí fora. Acho que esta conversa é uma pequena, mas muito pequena amostra do que aprofundamos no Fast Track MBA em Inteligência Artificial Estratégica para Negócios. E Rita, Pedro, meus caros, muito obrigado pela vossa disponibilidade e pela vossa partilha de experiências e reflexões. Agora, como prometido, vamos realizar o tal sorteio das 4 vagas para o Bootcamp de Prompt Engineering. Vou passar a palavra à minha colega Margarida Franco. Portanto, boa sorte a todos os que participaram, que ganhem e que apareçam. Eu vou ser o formador, portanto, vou-me cruzar com vocês. Continuem a acompanhar as próximas Flag Talks. Até breve. Muito obrigado, Margarida. Obrigada. Vamos lá. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a todos.